Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar agora a nossa segunda videoaula aí, continuando ainda com eletrodinâmica. Nós vamos ver agora a associação de resistores, vamos começar a ver a parte de associação de resistores. Na nossa última aula nós começamos ali com a introdução da eletrodinâmica, né? Falamos aí já das principais grandezas físicas que a gente vai utilizar na eletrodinâmica, que é a tensão elétrica, que nós já vimos alguma coisa, né? Nós já vimos a introdução lá no campo, na parte eletrostática, no campo elétrico, né? Nós vimos que potencial elétrico está associado à energia armazenada numa carga, né? Quando ela está próximo de uma carga geradora, ali, interação entre cargas, né? A energia potencial elétrica por unidade de carga. Então a gente chama disso de tensão, a capacidade, né, que uma carga geradora tem de produzir, né, de gerar energia sobre uma carguinha, né, de prova, uma carguinha menor que esteja ali na sua proximidade, né, alterar seu estado de movimento. Tá? Depois nós vimos o conceito de corrente elétrica, que está associado ao movimento das cargas elétricas por um condutor. E no caso, né, as cargas elétricas que a gente vai tratar na eletrodinâmica são o movimento de elétrons, né, são os elétrons. Então a gente viu que na eletrodinâmica, né, na eletricidade, na eletrotécnica, a corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa por uma área de secção transversal de condutor ali, e a sua unidade é o ampere. Então corrente elétrica é o fluxo de elétrons que passa por um material condutor, quando esse material condutor é submetido a uma DDP, uma diferença de potencial nas suas extremidades. Lembra que é a DDP que faz as cargas se movimentarem, né? Então quando eu ligo uma bateria num condutor, né, ou ligo um condutor numa bateria, esse condutor fica submetido a um campo elétrico, surge uma DDP, e essa DDP faz movimentar os elétrons, né, as cargas negativas, do potencial negativo para o potencial positivo, né, do maior para o menor potencial. Tá? E a resistência elétrica a gente viu que é a oposição que o material, né, que o condutor oferece aí à passagem dos elétrons, né, a passagem de uma corrente elétrica. Então, a gente estabeleceu uma analogia ali entre você, por exemplo, tentar percorrer um corredor cheio de gente, né, se mexendo, um corredor cheio de gente na muvuca, tudo agitado. Tá? Então o que os elétrons experimentam é a dificuldade de passar por entre os átomos do material, né, se chocar com os outros elétrons, a própria agitação térmica, né, a própria energia térmica dos átomos do material condutor dificulta a passagem dos elétrons. Né? Então os elétrons são capturados por esses átomos que são cátions, né, capturado, depois lançado, né? Então nós vimos aí que os condutores, principalmente os condutores metálicos em temperatura ambiente, né, em temperatura ali na faixa de trabalho ambiente, um pouco acima, um pouco abaixo, oferece uma resistência à passagem de uma corrente elétrica, passagem dos elétrons, tá? Os metais não tem baixa resistência elétrica, mas ainda ela existe, né? Tá? Tem baixa resistência elétrica, mas ela existe. Quando a resistência elétrica é muito alta, a gente disse que o material ele é isolante. Quando ela não deixa passar a corrente elétrica, a gente disse que ele tem uma resistência muito alta e o material é isolante. Tá? Só que a gente vai ver depois que esse isolamento depende do nível de tensão. Níveis de tensões baixos, né, os materiais isolantes não deixam passar corrente elétrica, por exemplo, né, os polímeros de modo geral, borracha, madeira seca, cerâmica, né, uma série de materiais aí que não deixa passar corrente elétrica, mesmo estou aplicando tensões aí, né, relativamente altas, né, então só que tem um nível de tensão que esses materiais, quando submetidos, eles vão passar a conduzir. Né? Por exemplo, o ar seco ele é um isolante elétrico, ele não deixa passar corrente elétrica quando ele está seco. Tá? Se ele estiver úmido, o isolamento dele já baixa, então ele já se torna mais condutor. Tá? Se eu pegar o ar seco e submeter, né, pegar dois terminais e submeter esses dois terminais a uma tensão de 10.000 volts, o ar seco também já se torna condutor. Tá? Então os gases ali já são ionizados e o próprio ar se torna condutor quando ele está submetido a uma tensão de 10.000 volts por centímetro. A gente diz que essa tensão rompe a barreira dielétrica do ar. Aliás, tá, dieletro é sinônimo de isolante. Tá? Então quando a gente fala material dielétrico é material isolante. O dielétrico a gente usa muito lá, o termo dielétrico a gente usa muito lá em capacitores, que a gente vai dar uma olhada mais para frente aí se houver tempo. Tá? É importante, a gente vai estudar pelo menos a parte teórica ali. Tá, pessoal? Então, nós temos três grandezas, né,
eletrodinâmica, três grandezas principais que a gente está vendo agora no início. Depois a gente vai ver ainda potência elétrica, né? É basicamente só mais potência elétrica, tá? É a tensão elétrica, que faz as cargas se movimentarem. Então, para ter movimento de carga elétrica no condutor, eu preciso ter tensão elétrica nas extremidades do condutor. Corrente elétrica, que é o fluxo de carga elétrica, no caso elétrons, por entre o condutor, quando o condutor é submetido a uma diferença de potencial, é um movimento de elétrons dentro do condutor. Tá? A gente chama isso de corrente elétrica. E resistência elétrica, né, que é a oposição que o material do condutor oferece à passagem dessa corrente. Ou seja, os elétrons não conseguem passar como se nada houvesse pelo material. Eles não vão se movimentar em linha reta como se estivesse no vácuo. Não, eles vão se movimentar em zigue-zague, eles vão para trás, vão para frente. E é uma movimentação bem lenta. Então, quem é que impõe essa movimentação lenta dos elétrons no material? É a resistência elétrica do material. Nos metais, a resistência elétrica é baixa, porque a gente já viu que os metais possuem um tipo de ligação chamada ligação metálica. Ou seja, os átomos estão colados, os átomos em estado catiônico, né, porque os metais perdem elétrons, tem uma tendência a perder elétrons, eles estão presos a uma nuvem de elétrons ali, né, na massa, no retículo cristalino do material. Tá? Então, metal tem muito elétron livre, eu estou muito elétron que está frouxamente ligado aos átomos desse metal. Então, por que a resistência dos metais acaba sendo relativamente baixa? Porque tem muito elétron para se movimentar, mas existe. Tá? Não existe resistência elétrica nula. A gente consegue obter materiais com baixa resistência elétrica em condições especiais, em temperaturas criogênicas, né, que são, por exemplo, os supercondutores. Os supercondutores são alguns metais e cerâmicas que, submetidos a baixíssima temperatura, eles passam a conduzir com uma resistência muito baixa para próximo do zero. Porque o que acontece nos supercondutores? Quando a temperatura está muito baixa, a agitação dos átomos também é muito baixa, então ela não atrapalha tanto a passagem dos elétrons. Tá? Então, a gente já viu essas três grandezas aí. Nós vamos ver agora a associação de resistores. Lembra lá, resistência é a propriedade do material, é aquela oposição que o material oferece à passagem de elétrons. Tá? E resistor via de regra, um componente, é um componente de circuito. Tá? A gente chama de resistor um elemento de circuito, né, cujo princípio de funcionamento está baseado na sua resistência. Por exemplo, uma lâmpada, uma resistência de forno, né, são materiais cujo funcionamento depende da sua resistência, que são acionados por efeito Joule. Tá? Depois a gente vai ver um pouco do efeito Joule. Tá, pessoal? Então, resistor é um componente de circuito, e resistência é a propriedade do material. Tá? É o grau de oposição que o material oferece à passagem de corrente elétrica. A gente viu que resistência, né, depende do quê? Pela primeira lei de Ohm, depende da tensão e da corrente. Então a gente viu que a resistência, George Simon I, né, definiu como uma relação direta entre tensão e corrente, né, uma proporcionalidade. Se eu aumentar a tensão, eu aumento a corrente. Se eu diminuir a tensão, diminui a corrente. Então, sempre eu dividido sobre um resistor ôhmico, se eu dividir a tensão aplicada sobre ele pela corrente, né, eu acho a resistência. E lá na segunda lei de Ohm a gente viu que eu posso determinar a resistência através da resistência específica do material, da resistividade, que é obtido experimentalmente, e por parâmetros geométricos do condutor, espessura e comprimento. Tá? Então, associação de resistores, pessoal, nada mais é do que a forma como eu vou ligar os resistores. Tá? Eu posso fazer ligação de resistores? Posso. Existem três tipos de ligação de resistores. Ligação em série, que é a primeira que a gente vai analisar. Ligação em paralelo, tá? Que é a ligação, por exemplo, que é feita aí, tudo que está instalado na sua casa, uma resistência, é uma ligação em paralelo. E depois existe a sopinha, né? A mistura delas ali, né? Que aí o bicho pega, né? Que é a associação mista, onde eu tenho um circuito com os resistores associados em paralelo e em série ao mesmo tempo. Tá? Então vamos tratar pelo menos primeiramente individualmente. Primeiro a associação série, depois a paralelo, depois a mista. Não vou misturar muitas coisas. Tá? Na associação série, eu geralmente uso para ligar resistores para obter uma resistência maior. Tá? Por exemplo, eu preciso botar no meu circuito um resistor de 10 ohms. Não tem um de 10 ohms, mas eu posso, por exemplo, associar dois de 5 em série. 5 mais 5 dá 10. Tá? Então, associação em série é quando eu ligo um resistor seguidinho do outro, a saída de um resistor na entrada do próximo, e eu obtenho uma soma de resistências. Ou seja, eu posso, por exemplo, substituir um resistor de 10 por 2 de 5. Eu posso substituir um resistor de 20
por 4 de 5. Eu posso substituir um resistor de 4 ohm por 4 de 1. Tá? Eu posso fazer isso aí. E na prática, quando é que eu uso associação em paralelo? Associação em paralelo eu uso na prática quando eu quero obter um resistor de menor valor. Por exemplo, eu tenho 3 resistores, eu posso obter um resistor menor do que o menor valor desse conjunto de 3. Tá? Então, uma associação em série geralmente eu uso para obter valores de resistência maiores, e na associação paralela eu uso para obter valores de resistências menores, mas não é só para isso. Na associação paralela, uma associação de resistores paralela eu uso quando eu preciso, por exemplo, submeter os resistores ao mesmo nível de tensão. Por exemplo, na tua casa, todos os componentes elétricos estão ligados em paralelo, tudo. A lâmpada está em paralelo com a tomada, que está em paralelo com a lâmpada do quarto, que está em paralelo com o chuveiro, que está em paralelo com a tomada que liga a máquina de lavar, está tudo em paralelo. Por que na tua casa tem uma associação de resistores em paralelo? Porque todos os componentes, todos os resistores, né, da tua instalação, tudo que consome energia elétrica precisa de uma tensão fixa de trabalho. Ou seja, geralmente precisa tudo ser submetido a um ADDP de 220 volts. Então, associação em paralelo. Tá? Então, quando eu preciso que todos os elementos estejam submetidos a uma mesma tensão, eu ligo todos eles em paralelo. É o que acontece na tua casa. Tá? Na eletrotécnica, na instalação elétrica, é tudo ligado em paralelo. Tá? Tudo tem que ser submetido à tensão que está na tua rede. Então tem que ligar em paralelo. Em série a tensão não é a mesma, né? O objetivo de uma ligação em série é mais tu obter somas maiores de resistência. Então vamos analisar aqui a associação em série de resistores. Pessoal, a associação em série é que nós estamos vendo aqui, eu tenho 3 resistores representados por R1, R2. Né? O RN pode ter... Quantos resistores eu posso ter numa associação em série? Quantos eu quiser. Tá? Posso ter 1000, 1 milhão de resistores. Eu tenho o R1 e o R2. Então, numa associação em série de resistores, o terminal de saída de um resistor é ligado ao terminal de entrada do próximo da associação. Os resistores não se ligam em um ponto comum. Tá? Depois a gente vai entender melhor esse ponto comum. Então, olha só. Deixa eu chamar aqui minha caneta. Vamos supor que vai passar uma corrente elétrica aqui, pessoal. Vamos supor que uma corrente elétrica vai entrar por aqui. Então aqui está a minha entrada do resistor R1. E a saída do resistor R1 está aqui. Ó. A saída desse resistor R1 está ligado aonde? A entrada do R2. E a saída do R2 está ligado aonde? Está ligado à entrada do... digamos que aqui seja vamos supor um R3. Está ligado à entrada de um R3. Ou seja, sempre a saída de um resistor está ligada à entrada do próximo. E eles dividem apenas um ponto em comum. Né? O que é dividir apenas um ponto em comum? Dividir apenas um ponto em comum significa que o R1 e o R2 têm apenas esse ponto de contato em comum, ó, e mais nenhum. O R2 e o R3, vamos supor que aqui seja um R3, para facilitar a nossa explicação, eles possuem apenas um ponto de ligação em comum. Tá? E a saída de um resistor está ligada à entrada do próximo. Então, eu tenho aqui 3 resistores, vamos supor que eu tenho 4 resistores. A corrente elétrica vai entrar por esse aqui, vai passar pelo resistor e vai sair aqui. Né? E na saída, digamos que aqui seja o meu R1, a saída do R1 está ligada aonde? A entrada de corrente do R2. Então a corrente entra aqui, sai por aqui no R2. Opa, quando a corrente sai do R2, ela faz o quê? Ela vai entrar no R3. Tá? E a saída do R3 está ligado aqui, né? A entrada do R4. Tá? Então é sempre assim. A saída de um resistor está ligada à entrada do próximo. Eles estão em fila. É como se fosse um vagãozinho de trem. Tá? Então essa aí é uma associação em série de resistores. Tá? Então a gente vai ver aqui as características de uma associação em série, uma característica importante. Vamos lá. Pessoal, resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? A gente vai usar muito a ideia do resistor equivalente. Resistor equivalente é aquele resistor que corresponde à soma dos resistores do circuito. Tá?
é a soma. Por exemplo, se eu tiver três resistores associados em série, três resistores de 1 ohm, um ligadinho no outro, então eu vou ter 3 ohms. Eu posso pegar esses três resistores de 1 ohm e substituir por um único resistor de 3. Tiro os 3 de 1 ohm e substituo por um valor de 3. Esse único componente que tem 3 ohms, que corresponde a 3 ohms, é o equivalente da minha associação. Tá? Então, o resistor equivalente é aquele resistor que eu substituo os resistores da minha associação. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma associação em série de 3 resistores, vamos lá. É importante isso aqui, se não entender isso não vai para frente. Eu tenho aqui 3 resistores. Eu tenho um resistor aqui de 10 ohms, eu tenho um resistor de 2 ohms e eu tenho um resistor aqui de 3 ohms. Eu posso pegar esses 3 resistores e substituir por um resistor apenas de quantos ohms? 10, 12, 15. Tá? Eu posso tirar aqueles 3 resistores e substituir por um de 15 ohms. Esse resistor aqui é o meu resistor equivalente. Ele equivale aos resistores da minha associação. Então, fica com isso na cabeça que isso é importante. Tá, pessoal? Então, isso aí é o meu resistor equivalente. Ele equivale, substitui os resistores da minha associação. Outra coisa importante, primeiro, tu não vê ligação, é muito difícil tu ver uma ligação em série na tua casa, tá? Imagina se na tua casa fosse tudo ligado em série. Uma característica interessante da ligação em série, tá, é que a corrente que passa em cada componente é o mesmo. Eu posso ter um componente aqui, né, um de 100 watts, um de 1 watt, um de 2 watts, a corrente elétrica é a mesma, tá? Então bota isso na tua cabeça, a corrente elétrica que passa em cada componente, em cada resistor de uma associação em série é a mesma corrente, tá? É a mesma. Então, por exemplo, se passa 2 A em R1, vai passar 2 A em R3, em R4, né? Vai passar 2 A nos 1000 resistores que estão ligados ali, um seguidinho do outro, em série. Tá? Essa é uma característica da associação em série. E outra coisa importante, se eu tiver, a gente vai ver depois ali, mas vamos adiantar um negócio aqui. Se eu tiver aqui um circuito elétrico de associação de resistores ligado a uma fonte, como está aqui, tá? Aqui negativo, aqui positivo, a corrente elétrica vai vir por aqui, né? Então eu vou ter uma corrente elétrica aqui, eu vou ter uma corrente elétrica aqui, eu vou ter uma corrente elétrica aqui. Eu vou chamar essa de 1, aqui de I2, aqui de I3. I1, I2 e I3 são iguais, tá? Independente se uma resistência é maior ou menor, as correntes que passam nos componentes é igual. É uma característica da associação em série. Outra coisa importante também. O que vai acontecer se eu tirar um resistor do circuito, pessoal? Deixa aqui, apaguei tudo. Se eu tirar um resistor do circuito, então aqui, ó, tinha um resistor aqui, arranquei ele fora. E permanece os outros dois aqui. O que vai acontecer? Morreu o circuito, acabou. Se eu sacar um resistor daqui, ó, não tem mais corrente. Agora a corrente aqui é zero. Aqui, né, a corrente é zero. Por quê? Porque eu tirei, né, eu rompi, não tem mais condutor aqui, não tem mais nada para conduzir aqui, ó. Então sempre que eu tiro um resistor da associação em série, eu abro o circuito, a associação morre, tá? Se eu tirar aqui um aqui, ó, tiro esse resistor, aqui fica um buraco, não tem mais por onde os elétrons passar, então acabou, abriu, desligou meu circuito, tá? Pessoal, tensão elétrica. A soma das tensões elétricas sobre o conjunto, sobre a associação, é igual à tensão elétrica no resistor equivalente, ou igual à tensão elétrica da fonte. Eu simplesmente dizer que a soma das tensões nos resistores que estão ligados em série é igual à tensão elétrica da fonte é válida somente se tiver apenas resistores em série na minha associação, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu dar uma iluminada aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui, né, um R1, um R2, um R3, tá ligado aqui ao meu circuito. Calma que a gente vai fazer exercício depois, tá? Eu tenho aqui o R1, eu tenho aqui o R2, eu tenho aqui o R3. Deixa eu melhorar esse R aqui que ficou cabuloso, tá? A minha fonte é de 12 volts. Pessoal, olha aqui, ó. Esses 12 volts estão aplicados ao conjunto. Então aqui em cima do meu conjunto tem 12 volts. Se eu calcular a tensão sobre em cima de R1, a tensão sobre em cima do R2, a tensão em cima do R3, sim, eles não vão ficar cada um com 12 volts, tá? Porque cada um gera uma queda de tensão diferente. Então isso altera a tensão sobre o componente. Altera a DDP que vai ter ali nos terminais do componente. Mas se eu somar a tensão em R1, a tensão em R2, a tensão em R3, tem que dar 12 volts. Ou, né, eu posso substituir esses três aqui para o meu resistor equivalente. Então a tensão no conjunto vai ser igual a tensão no resistor equivalente. No resistor equivalente, como é um só, é 12 volts. Tá? Ou no conjunto, no conjunto substituível ali pelo equivalente, é 12 volts. Tá, pessoal? Então, a tensão, a soma das tensões sobre os componentes, sobre os resistores de uma associação em série vai dar a tensão da fonte. Se no meu circuito só tiver associação em série, ou vai dar a tensão no resistor equivalente. Tá? Então isso é importante. Então uma coisa que depois vai ter que saber para diferenciar da associação paralela. Na associação em série, o resistor equivalente equivale à soma de todos os resistores do meu circuito. A corrente elétrica que vai passar por cada resistor do meu circuito é o mesmo e a tensão elétrica não é. Tá? A tensão elétrica não é. A tensão em cada resistor vai ser tudo igual, não sei que os resistores têm o mesmo valor. Tá? Mas se eu somar a tensão, a voltagem em cima de cada resistor da minha associação, tem que dar quem? A tensão da fonte ou a tensão em cima do resistor equivalente. Tá? A resistor equivalente é só uma ideia, só o resistor que eu posso substituir no lugar do meu conjunto, da minha associação. Tá? Então já bota bem resumido na tua cabeça. Associação em série, as correntes são iguais, tensão elétrica não é. A tensão elétrica sob associação de resistores, somando a tensão elétrica sobre cada componente da associação, vai dar a tensão elétrica da fonte. Se eu tiver apenas resistores em série no meu circuito, ou a soma das tensões elétricas sobre os resistores tem que dar a tensão elétrica sobre o resistor equivalente. O resistor equivalente vai ser um só, então vai ser a tensão elétrica sobre ele. Tá, pessoal? Então, isso são características da minha associação em série. A gente vai ver depois que a associação em paralelo vai ser um pouquinho diferente. Mas associação em paralelo a gente vai deixar, a gente vai fechar conteúdo aqui para uma avaliação, e associação em paralelo a gente vai deixar para depois, para não misturar muito. Tá? Mas depois vai chegar a hora da mistureba, a gente vai falar um pouquinho, tá? Bem pouco, não vamos trabalhar muito não, porque não tem muito tempo, sobre a associação mista, que daí eu vou ter uma paralela e séria, tudo junto. Aí vai um pouco mais de continha, mas não é nada muito difícil. Se tu entender as duas bem, mista é só uma consequência. Vamos lá, pessoal. Então está aqui, características de uma associação em série. Associação em série é uma associação de componentes resistores, onde a saída de corrente de um elemento está ligada à entrada do próximo. É como se fosse um vagãozinho de trem, um engatadinho no outro. Cada dois resistores vai ter apenas um ponto em comum, que é um ponto de ligação, tá? Ou seja, o ponto de ligação de saída do anterior está ligado na entrada do posterior. Tá? Então essa é a carinha de uma associação em série e essas são as características. Para me achar resistência equivalente, basta somar as resistências, tá, dos resistores. As correntes elétricas sobre cada componente são iguais, né? E a tensão não, a tensão é diferente. Mas se eu somar as tensões, tem que me dar a tensão do resistor equivalente ou a tensão da fonte. Mas cuidado, a tensão da fonte,
A soma das tensões de cada resistor vai ser igual à tensão da fonte se no meu circuito alimentado por esta fonte eu tiver apenas resistores ligados em série. Tá? Cuidado. Pessoal, olha só, uma atividade simples, tá? Um exercício simples aqui. Eu tenho um circuitozinho bem simples, tá? Composto por 3 resistores, representado por essas 3 lampadinhas aqui. Então tem 3 lâmpadas ligadas em série, tá? Olha só, antes de eu ligar o meu circuito, sim, meu circuito liga. Aqui é o meu negativo da bateria, aqui é o meu positivo da bateria. A bateria está aqui, né? Eu já desenhei uma pilhazinha, mas geralmente a gente representa assim, né? Então estaria aqui. Corrente elétrica vem por aqui, passa por esse condutor, passa por esse aqui e retorna aqui, tá? Aqui eu vou chamar a corrente elétrica I3, a corrente que passa sobre I2 eu vou chamar de I2 e a corrente elétrica que passa por I1 eu vou chamar de I1, né? E já falei que as correntes elétricas são todas iguais, né? Iguais. Então, para mim, como é que eu vou calcular a corrente elétrica que passa cada um? É calcular a corrente elétrica que passa sobre o resistor equivalente, tá? Então, deixa eu apagar essas. Tem mais coisa aqui, mas acho que é sujeira na minha tela. Pessoal, então eu tenho 3 lâmpadas ligadas em série. Por que está ligado em série? Está ligado em série, né? Porque a corrente vai vir aqui, né? Aqui está a entrada. A saída de corrente da R3 está ligada à entrada de corrente da R2. A saída de corrente da R2 está ligada à entrada de corrente da lâmpada R1, tá? Então, por isso que estão ligados em série, estão engatadinhos um na sequência do outro ali, tá? Então, você tem que saber reconhecer quando que é série e quando que é paralelo. E aqui está muito simples, aqui é mais o desenho mais óbvio que a gente pode fazer. Então, ai meu Deus, desejo manter suas anotações de tinta, manter. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Animações, apresentação slide atual. Bom, voltamos aqui. Eu vou ligar o meu circuito agora, ó. Liguei o meu circuito, vendo? Ó, pá, efeitos especiais. Quando ligo o meu circuito, as lâmpadas acendem, tá vendo? Esse componente aqui, pessoal, a gente chama de chave. O que é uma chave? Por exemplo, o interruptor, lá que tu liga a lâmpada na tua casa, é uma chave. Tá? O que é? Na verdade, quando tu aperta o botão lá, tu liga 2 contatos, faz a corrente elétrica passar pelos fios e elas passam lá pela lâmpada. Quando tu abre, né, tu desliga tua tomada, aperta a tomada para baixo, a tomada abre o circuito, não passa mais corrente e a lâmpada apaga. Então, no caso aqui é o meu interruptor, tá? A minha chave. Então, isso aqui a gente eu chamo aí de componente de circuito, é a minha chave CH, né? Ou comercialmente conhecido aí como interruptor, tá? Mas quando eu, né, ligo meu interruptor, ó, agora a corrente está passando aqui, né? Antes não passa porque aqui está aberto, ó, não tem nada como não tem como passar aqui. Mas no momento que eu encosto esse ponto nesse outro, eu fecho o fiozinho aqui. Se eu fecho o fiozinho, a corrente vai conseguir passar por aqui e voltar por aqui. Como está aberto, a corrente não passa, né? Ela não vai vir aqui acender as lâmpadas e ficar parada aqui, não tem fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons vai passar como ligar aqui. Quando eu ligo aqui, essa parte do fio fica positiva e os elétrons vêm para cá, tá? Então meu circuito está aberto. Se eu fechei meu circuito, ui, bosta. Vamos lá. Fechei o meu circuito, liguei as lâmpadas. Quando ligo as lâmpadas tem corrente elétrica, tá? Aqui está o valor de cada resistência, o valor de R1, o valor de R2 e de R3. Então é um circuito em série, né? Lembra lá que cada resistorzinho desse aqui, né? Aqui a gente representa assim, né? Aqui não dá para fazer direito porque eu estou usando o mouse para escrever, né? Mas a representação de resistor, em vez de eu representar assim, eu já botei umas lampadinhas ali para ficar mais bonitinho, tá? Para fazer o meu efeito, meus efeitos especiais aqui.
Tenho até medo, se Hollywood me descobre, eles vão me contratar aí para fazer efeito especial para filme. Eu não tenho que procurar tempo na minha agenda. Então aqui, pessoal, eu quero o resistor, né? Resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? Resistor equivalente nada mais é do que a soma das resistências. Tem quantas resistências aqui? Quantos resistores com suas resistências? R1, R2 e R3. Então como é que eu vou saber o resistor equivalente? Soma os três, né? O R1 mais R2 mais R3, né? 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3 mais 5 está aqui. Então acabou, resistência equivalente é isso. Agora corrente elétrica, pessoal. Olha só. Como é que eu vou determinar a corrente elétrica? Tem que pensar o seguinte. Essas três lâmpadas aqui, elas têm resistência, né? Elas têm essas resistências aqui. R1 tem 2 ohms, R2, a lâmpada que representa R2 tem uma resistência de 3 ohms e R3 de 5 ohms. Eu posso pegar esse conjunto aqui, pessoal, essas três lâmpadas aqui, ó, né? Eu posso tirar elas do meu circuito, tiro elas do meu circuito e substituo por um único resistor que vai fazer o mesmo efeito no circuito. A bateria vai sentir a mesma coisa. Se eu tirar essas três lâmpadas com uma soma total de 10 ohms, eu posso tirar essas três lâmpadas e botar uma única lâmpada de 10 ohms. Para a minha fonte vai sentir o mesmo efeito, tá? Então posso tirar as 10 ohms. E se eu aqui eu não tenho como determinar a corrente independente, porque eu não sei qual é a tensão sobre eles, não tenho como determinar por enquanto. Eu teria que usar a primeira lei de Ohm para achar a corrente em cima de cada um, mas eu não tenho tensão. Eu sei que a tensão no conjunto é 12 volts, tá? Mas eu não sei qual é a tensão, não sei como que é a tensão em cada componente. Mas eu posso achar a tensão em cima do equivalente. Então, para achar corrente em cada componente da minha associação, eu vou substituir meus três resistores da associação por resistor equivalente. Tá aqui o meu equivalente, que é 10 ohms, que eu calculei. Agora, utilizando a primeira lei de Ohm, eu calculo a corrente elétrica sobre o resistor equivalente. E olha que legal, a corrente em cada resistor é igual à corrente que passa no resistor equivalente. Então vamos lá. Eu vou até deixar marcado aqui, ó. Olha só, eu troquei essas três lâmpadas por um único valor, que é o meu resistor equivalente. Eu descobrindo a corrente que passa no meu resistor equivalente, eu descubro automaticamente a corrente que passa em cima de cada um. Tá? Então devemos achar a corrente no resistor equivalente. Resistor equivalente, lembra que estou aplicando a primeira lei de Ohm, tensão da fonte, né, sobre a corrente que vai passar no resistor equivalente. Então está aqui, eu quero saber qual é a corrente que passa no resistor equivalente. Qual é a corrente que passa por aqui? Então vamos lá. Eu sei que a resistência equivalente é 10 ohms, a tensão sobre o conjunto ou sobre o resistor equivalente, ó, tirei esses três por um só. Agora eu sei que nesse conjunto todo aqui, que corresponde aos três resistores de associação, é 12 volts, tá? Então, a resistência é de 10 ohms, a tensão sobre o resistor equivalente é a tensão da fonte, os 12 volts, ó. Tá vendo? É 12 volts aplicado a esse único resistor que substituiu esses três aqui, tá? Então, a corrente no resistor equivalente é 1,2 ampere. Ou seja, a corrente em cada resistor é 1,2 ampere. Eu acho a corrente elétrica no resistor equivalente, eu acho a corrente elétrica em cada componente da minha associação, certo? Então é assim. E lembra, né, que com característica da associação em série, cada resistor possui o mesmo valor de corrente, é percorrido pelo mesmo valor de corrente elétrica. Beleza, achamos as correntes. Agora, para calcular a tensão, pessoal, como é que eu vou fazer? Eu vou usar de novo a primeira lei de Ohm. Só que agora eu tenho o valor de R1, eu tenho o valor de 1, eu acho a tensão V1. O que é a tensão V1? É a tensão, deixa eu limpar agora aqui.
O que é a tensão V1? É a tensão sobre o resistor R1, né? Por exemplo, se eu fosse botar um voltímetro aqui, pessoal, ó, né? Se eu fosse botar aqui um voltímetro ligado aqui, né? Eu ia ter uma leitura de tensão, uma leitura de voltagem aqui, tá? E qual voltagem seria marcada aqui? É a tensão sobre o R3. Aqui depois eu vou ter a tensão sobre o R2, a tensão sobre o R1. Mas somando essas tensões todas tem que dar 12 volts. Então isso que eu quero que fique claro para você, tá? Ou seja, a tensão no conjunto ou a tensão no resistor equivalente. Então, para o resistor R1, né, eu vou ter, aplicando a primeira lei de Ohm, R é tensão sobre corrente. No R1 eu vou botar o valor de R1. A corrente que passa no R1 eu já calculei ali em cima no item B, que é 1,2 A. Eu vou ter uma tensão de 2,4 volts. Faço o mesmo procedimento para o R2. Primeira lei de Ohm, R2 é igual a V2 sobre 2. Tá? O V2 é tensão elétrica sobre o R2. A gente já sabe que a corrente R2, desculpa, a resistência R2 é 3 ohms, o valor fornecido lá, e a corrente que passa sobre o R2 é 1,2 amperes, 3,6. Mesmo procedimento para o R3. Aplicando a primeira lei de Ohm, R é V sobre I. No caso, eu quero saber a tensão sobre V3. Eu quero saber o V3, que é a tensão sobre R3. Então, eu vou usar o valor de R3. O V3 eu quero achar. E a corrente que passa pelo resistor R3. Aqui dá 5. Aqui dá 1,2. 5 vezes 1,2 dá 6 volts. Beleza. E olha o interessante agora aqui no final. 2,4 mais 3,6 mais 6 dá 12 volts. Tensão da fonte, 1 no resistor equivalente. Pessoal, então essa aí é a partezinha, né, sobre, vamos ver se tem mais alguma coisa, não, aqui já é associação paralela. E essa partezinha aí é associação em série de resistores. Eu quero que vocês tentem fazer agora todas as atividades até 10, lá do material, da apostila, a última parte da apostila, né, a penúltima e a antepenúltima. E a última são atividades, acho que a última tem só o gabarito, lá não lembro. Tá, mas tentem fazer as atividades de associação em série. Tem 2 ou 3 ali que é ridícula, só de somar valor, que é a determine a resistência, né, equivalente do circuito. Tá? E tem 2 ou 3 que eu tenho que calcular o resistor equivalente, a corrente e a tensão em cada resistor do meu circuito. Procure então assistir essa videoaula aqui, tente entender as atividades que eu fiz ali e a partir desta faça ali as atividades que faltam. Semana que vem, né, então nessa semana agora eu vou postar esse material mais a prova de recuperação para quem precisar e na outra semana é a correção da parte de resistores. Então a gente está bem devagar aí para não embolar muito aí, tá, pessoal? Semana que vem então já é a correção de resistores em série, já é associação paralela de resistores, tá? Aí vai passar mais rapidinho. Certo, pessoal? Então na próxima a nossa prova fechou o conteúdo aí para não acumular muito, até associação série de resistores, primeira e segunda lei de Ohm e associação série de resistores, tá? Tchau, pessoal, bons estudos aí, qualquer dúvida pode passar um zap, se precisar eu resolvo uma das atividades sobre associação série para dar mais uma clareada, mas com base no que eu expliquei aqui, você tenta fazer aqueles que faltam lá para fechar até a atividade 10 que eu tinha solicitado. Tchau, pessoal.